Agradecemos por mais essa oportunidade que estamos tendo nessa casa, em mais uma noite de estudo, que possamos todos sermos auxiliados, que a nossa irmã que fará uso da palavra também seja intuída e auxiliada, e que essa noite seja importante, que possamos estar atentos a todos esses aprendizados da noite, e que sempre possamos estar aqui nessa casa abençoada, para aprendermos mais e nos sentirmos fortalecidos aí na nossa caminhada. Graças a Deus, que assim seja. Com vocês hoje, Sueli, falando sobre obsessão. Uma boa noite para todos nós, que tenhamos um momento bem feliz de absorção desses ensinamentos dos Espíritos. Vocês podem estar até pensando, poxa, mas não tem muito tempo, essa palestra foi feita. Ela foi feita em julho, né? E o tempo passa rapidinho, mas tempo a gente sabe que não vem muito aí, não tem tanta relevância assim, se a gente não colocar, pelo menos tentar colocar em prática algumas coisas, né? Quando a gente fala em tempo, os 10 mandamentos estão aí há mais de 2000 anos e a gente sequer sabe quantos a gente sabe, quantos são. Mas se a gente tiver que ditar, os 10 a gente não dita, né? Por isso que Jesus veio e dividiu em 2. Ele resumiu em 2, que ele falou, não, 10 é muito, o povo não vai gravar, né? Então vamos dividir em 2. Vamos resumir para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aí resume os 10. Então, quer dizer, eu às vezes faço uma palestra, passa às vezes um mês ou 2, eu quero rever. Quando eu vou rever, eu falo, gente, parece que eu já fiz isso há tanto tempo. Acho que eu não prestei atenção nesse item aqui, não. Então, na verdade, nós somos espíritos inferiores. E esse assunto em particular é um assunto que incomoda muito aos espíritos inferiores, que a gente se inteire dele, que a gente absorva esses ensinamentos. E também a Ângela me pediu para trazer esse assunto hoje, porque nas nossas reuniões mediúnicas, nós temos recebido comunicações de espíritos que vêm nos ajudar, que vêm nos fazer recomendações, né? Que a gente, nas reuniões mediúnicas, a gente recebe espíritos que estão precisando de ajuda e aqueles que vêm para nos ajudar. E eles têm vindo e têm dito muito isso várias vezes, que às vezes tentam nos ajudar, tentam se aproximar da gente, mas o nosso campo vibratório não está favorável. E eles não conseguem trazer a ajuda que a gente está até pedindo, né? E eles têm pedido muito, que o momento do planeta é um momento muito tumultuado, né? Um momento bastante tumultuado. E a gente vê que a gente se aborrece, se contraria com coisas muito pequenas e coisas fundamentais para a vida da gente, né? Da hora que eu fechei ali o carro, a Magui estava esperando do outro lado, eu falei, ainda bem que eu vou falar sobre obsessão, porque eu estou ficando obsidiada pela chuva, né? Eu estou ficando obsidiada, porque eu olho para a minha janela, é uma cortina d'água o tempo inteiro, na janela de todo mundo, que não é só na minha, né? Mas é impressionante, não dá trégua, né? Não dá trégua, a gente chove. Então, tá desequilíbrio na parte da ecologia. Então, todo o planeta está muito tumultuado, né? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E se a gente se irrita com a chuva, que é fundamental para a nossa vida, imagina se a gente não vai se irritar com coisas, né, que são muito maiores, né, e importantes da nossa vida, e que, às vezes, não tem tanta importância da chuva e a gente se irrita com ela, né? Somos espíritos inferiores. A gente esquece disso. Eu acho que a gente esquece disso, né? Nós estamos num planeta de provação e expiação e a gente esquece desse detalhe. Somos espíritos inferiores.
E a característica mais, né, nossa dos espíritos inferiores são as paixões todas. Né? Aquele egocentrismo, aquele egoísmo, aquele orgulho, aquela vaidade. A gente quer que tudo aconteça do nosso jeito, no nosso tempo. Né? A gente esquece que o tempo de Deus não é o nosso. Aí a gente faz as pressas, a gente não é atendido, a gente se irrita. Só que tem que Ele está nos ajudando todo o tempo, até quando não está atendendo as nossas preces. Né? Oscar Wilde falava isso, né? Que se os deuses atendessem todas as nossas preces, nós estaríamos perdidos. Né? Porque, na verdade, a gente pede cada coisa, né? A gente já até falou aqui uma vez que nas nossas preces a gente não deve ficar pedindo isso ou aquilo, não, porque a gente está ensinando Deus a ser Deus, eu acho, né? Ensinando os espíritos a serem espíritos. A prece ela é necessária porque a gente tem que se colocar numa posição de receptividade. Quando a gente faz a prece, a gente se coloca nesse estado vibratório bom. Mas os espíritos sabem, a gente pode até, claro, dar uma reforçadinha, né? Aí a gente faz os pedidos, mas não pode esquecer, sabe de quê? No final, depois dos pedidos todos que a gente fica fazendo, a última frase deve ser assim: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Porque eles sabem que a gente não sabe pedir, mas que com essa frase a gente está declarando a nossa aceitação e resignação diante daquilo que vem. Então, obsessão é um problema seríssimo nos mundos de provação e expiação, porque nos mundos ditosos, mundos de regeneração, existe, mas em menor escala. Mas aqui, como o mal impera, fica uma coisa difícil. Então, vamos acompanhar, porque nós já fizemos 3 palestras sobre obsessão. Em todas 3, a gente usou a escadinha. Aquela escadinha, ela nos ajuda a reconhecer a situação. Né? Porque a gente fala, mas a gente às vezes precisa de desenho. Né? Tanto que quando você está falando para uma amiga uma coisa que ela até sabe, você fala assim, amiga, aí ela rebate. Né? Aí você fala, ou ela fala para você, amiga, quer que eu desenhe? Porque às vezes o desenho é necessário, e ela é um desenho do que acontece no dia a dia. Eu fiz uma palestra sobre orgulho e vaidade aqui, e depois uma pessoa veio me falar assim, olha, eu não sabia que eu era tão orgulhosa. Eu falei, pois é, eu também não. Aí depois que eu fiz, depois que eu estudei isso aí, eu vi o quanto que eu sou ainda orgulhosa. Então, às vezes, o desenho, a identificação, sabe, aquele grifo, às vezes, na palavra, é importante para a gente ver e cair aí a nossa ficha. Então, aqui a gente já fez várias, e essa daqui foi essa que eu fiz por último, porque é da Gênese. Eu retirei algumas coisas da Gênese até para explicar a questão da possessão. Porque tem gente que fala, não tem possessão. Tem, mas a gente vai ver como. E esse capítulo da Gênese, ele está explicando muito bem essa questão. Então, a influenciação dos espíritos em nossa vida, ela é uma realidade. O problema é a gente não encarar essa realidade. Não ter isso como uma certeza, como um fato na nossa vida. Não tem como a gente se livrar da influência dos espíritos. Somos espíritos. E nos comunicamos pelo fluido cósmico, né? De mente para mente. Então, não tem como a gente se livrar da influência dos espíritos. O que a gente tem que fazer é cuidar da qualidade dessa influência. E isso aí a gente tem como controlar pela nossa mente, pela nossa sintonia. Agora, a influenciação, ela é constante na nossa vida, é todo o tempo. E é justamente através dessa influência sutil, aquela do dia a dia, que a gente não imagina que tem alguém aí nos influenciando, porque a gente faz assim mesmo, é dessa forma que eu penso, então a gente não identifica, mas nós estamos constantemente conectados uns com os outros. Estamos conectados com todo o universo, todo o tempo. Somos espíritos, estando ou não
na matéria, que a gente diz que a alma é o espírito encarnado, tanto que está lá no Livro dos Espíritos, quando a morte, né? O que acontece com a alma volta a ser espírito como se ela não fosse, não é isso que Kardec quer dizer. Apenas que há uma diferenciaçãozinha grande aí, não é nem pequena, na questão de alma quando está encarnado, o espírito encarnado, e depois. Porque o espírito ele tem pleno conhecimento das suas vidas, de tudo. E quando há uma reencarnação, ele vai lembrar daquilo que é importante ele lembrar para que ele desenvolva bem aquela experiência que ele está tendo oportunidade, né, ali na matéria. Então, muitas coisas vão ficar veladas, a bênção dos esquecimentos, outras coisas a gente nem imagina, porque a alma só vai ser dado a ela lembrar, no seu nível de consciência mesmo, aquilo que for importante para ela realizar a escolha das provas que ela fez. Quando ela sai aqui da matéria, ela volta a ser espírito nessa amplitude de conhecimento. Depois que ela sai daquele estado de perturbação, ela volta a ter conhecimento das vidas que teve, dos erros que cometeu, dos acertos também que teve. Então, é essa a diferença. Então, a gente aqui na matéria, a gente precisa encarar essa realidade, saber que isso é um fato. Estamos todos sob a influenciação dos espíritos. O que a gente tem que controlar é a qualidade. Quando negligenciamos isso, permitiremos uma ação maior sobre nós, que acabará se tornando uma obsessão. Uma ação maior, por quê? Porque ela deixa de ser sutil para ser mais incisiva. O espírito começa a nos pressionar mais. Não é mais aquela influenciação só porque somos espíritos e estamos mergulhados num oceano, né, de matéria cósmica. Então, todos nós temos essa influenciação. Mas a influenciação inferior só vai ter aquele que estiver sintonizado com a inferioridade. Então, a qualidade dessa influenciação é que é importante. Porque se, através dessa influência sutil, o espírito não conseguir êxito naquilo que ele pretende, ele se afasta, ele já sabe que ali não é campo para ele. Então, ele não continua. Mas se ele estiver percebendo que há uma chance, ele fica. Ele fica batendo naquela tecla. Sabe aqueles pensamentos recorrentes? Quem não tem pensamento recorrente? E às vezes a gente até sacode a cabeça, quero parar de pensar nisso. Por quê? Por que será que a gente não consegue parar de pensar nisso? Porque aquilo ali é algo que dali pode acontecer algo de bom para o espírito inferior. Então é por isso que ele fica batendo nessa tecla. Quando a gente consegue, ele acaba se afastando. Quando a gente consegue se libertar e elevar a sintonia, elevar a vibração, ele então não vai ter mais acesso. Não é que ele desista, eles não desistem. Eles são perseverantes, mas eles não conseguem ter acesso. Então eles ficam na espreita. A menor baixa vibratória, eles entram. Isso é fato. E a gente não se dá conta disso. E nesse período, olha, para os espíritos, e não foi uma vez só, foram várias vezes, vir a nossa reunião e falar isso, é porque está acontecendo. Ultimamente, eles têm nos alertado sobre isso. Né? E não é só nós que estamos ali trabalhando, é todo mundo. Né? Pedindo que a gente tenha bastante confiança, fé, confiança, vigilância de pensamento. As pessoas ficam orando. Gente, é primeiro vigiar, para depois orar. Sabe por quê? Quando a gente vigia o pensamento e a gente percebe que ele não está bom, eu preciso me livrar dessa vibração ruim, então eu vou orar para que eu possa me fortalecer e não ter essa quantidade de pensamentos ruins. Então, está no Evangelho, inclusive, o verbo vigiar vem antes. Vigiai e orai para que não te suceda nada pior. Então, está lá, vigiai. A gente precisa vigiar. Os espíritos têm pedido
que a gente vigie mais os nossos pensamentos. Eles não estão conseguindo entrar aí para nos ajudar. Kardec diz, no Livro dos Médiuns, no item 237, o que é a obsessão, né? Trata-se do domínio. Olha a palavra, gente. Vamos prestar atenção no vocabulário. Olha a palavra domínio. Domínio é domínio. É dominância. A gente passa por ela e não atenta. Olha lá. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Olha só. Por que certas pessoas? Porque nem todas as pessoas se deixam dominar por eles. Alguns sim. Então, sobre certas, aquelas pessoas mais frágeis, quem sabe com menos fé, com menos confiança, com muitos medos, muitos temores, né? Então, isso é prato cheio, é banquete. O medo é um banquete para o mal, seja ele qual for. O medo. Você quer dominar um grupo, você bota medo no grupo. Você vai conseguir isso. Se você conseguir dominar, conseguir colocar medo, você vai conseguir dominar. Então, o medo é terrível, terrível. Então, trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, porque nem todo mundo se deixa dominar. São sempre espíritos inferiores. Espírito superior não domina pensamento de ninguém. O espírito superior não atenta contra o nosso livre-arbítrio, porque eles sabem que eles não podem fazer isso. Mas espírito inferior não está nem aí para isso. Espírito inferior não está preocupado com isso. Mas os espíritos superiores sabem que eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio. Eles podem nos ajudar, nos aconselhar, nos orientar, mas não. A maior prova disso são os suicídios. Ninguém reencarna para tirar a própria vida. Não existe essa possibilidade na escolha das provas. Vou fazer uma escolha das provas, quando chegar nesse período aqui eu vou me matar. Não, vou tirar minha vida. Não existe isso. Ele não vai ter essa permissão de botar isso na sua escolha de provas. Então, por que os suicídios acontecem? Porque os espíritos tentam tirar esse pensamento da pessoa, recorrendo a tudo e a todos. Mas quando a pessoa insiste, está ali determinada, eles não podem fazer nada. E choram por isso, porque eles sabem que a gente está assumindo uma responsabilidade muito grande com isso aí. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente usasse. Então, ele não vai interferir nisso. Ele pode, mas ele não vai derrogar a própria lei. Ele nos deu essa responsabilidade. É isso que nos separa dos outros reinos da criação. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Podemos escolher o que a gente quiser com relação a nós. Com relação ao próximo, não. Aí é nisso que o livre-arbítrio é relativo. Comigo, eu posso escolher o que eu quiser para mim. Eles vão me ajudar, eles vão me aconselhar, se for ruim para eu não fazer. Mas se eu continuar determinada, eu terei o quê? Que arcar com as consequências dessa escolha que estou fazendo. Agora, em relação ao meu próximo, eu não tenho essa liberdade. Aí o livre-arbítrio, ele é relativo. Eu não posso determinar prejudicar o outro. Eu não. Agora, se o outro estiver na sintonia ruim e as suas atitudes, o seu comportamento gerar, né, condições para que o meu desejo o alcance, aí responsabilidade dividida. É porque ele também quer, ele também deseja isso. Então, aí acontece, mas não porque eu quero, porque ele quer também e me deu entrada para isso e recebeu de braços abertos e mente principalmente aberta as minhas sugestões, né? Então, é assim que funciona essa questão da obsessão. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento em alguém, quem quer que seja.
A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Então, saindo daquela influenciação sutil, entrando na questão da obsessão, aí ela vai ter graus maiores, que aí vai determinar exatamente o efeito que ela vai ter sobre nós. É a obsessão, Sueli Caldas Schubert fala isso, é a obsessão, cobrança, que bate as portas da alma. É um processo bilateral. Tanto que às vezes acontece, chega gente aqui, bota meu nome ali na reunião mediúnica, porque eu estou sofrendo um processo de invasão espiritual na minha casa, de obsessão, como se aquela pessoa que está sofrendo esse processo não tivesse nada a ver com isso. Ora, claro que tem. Senão ele não estaria passando por isso. Né? Ou a gente não sabe qual é a natureza, quais são os motivos, mas eles existem. Existe uma ligação aí para que aquele espírito esteja determinado ali a prejudicar aquela pessoa. E que ele está conseguindo êxito, por quê? Porque há uma abertura, uma conexão vibratória entre essas almas. Né? Então, os perispíritos estão aí, né, muito próximos disso. Por isso que é bilateral. Faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito os matizes de culpa, do remorso ou do ódio que se extinguiu. Então, é muito sério isso, né? A gente sabe, a gente aprende na doutrina que quando há uma interferência direta de um obsessor sobre aquele que está encarnado, existe uma conexão, existe uma... Não é uma razão, porque ninguém tem razão para fazer isso. Nós não podemos, os espíritos são orientados nas reuniões mediúnicas, que eles não podem fazer justiça por eles mesmos. Né, que isso Deus é que determina isso. Nas nossas escolhas de provas ali, quando a gente faz, ali já está presente um bom número de provações e expiações decorrentes do mal que fizemos a outrem. Então, nós já estamos resgatando muitas coisas. E o espírito ele é orientado a entender isso, que não precisa da ação dele para que a gente possa resgatar o nosso passado. Porque se precisasse, ele não teria responsabilidade sobre a ação dele, né? Se precisasse. E Deus não precisa que ninguém faça o mal para que as leis dele se cumpram na Terra, né? Considerando a complexidade do assunto, entendemos a obsessão como sendo a influência energética, olha só, influência de energia nociva, causada por um ou mais espíritos, que às vezes são vários, que de forma consciente ou não, manipula ou inocula fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Então, um estado de obsessão pode levar a doenças, a problemas sérios orgânicos. É tanta toxina que eles colocam ali e a gente absorve aquilo ali através das nossas vibrações inferiores, que a gente tem problemas de saúde grandes. Quantas vezes o médico, às vezes, encontra até o problema, medica a pessoa e ela não melhora. Dá um remédio certo e ela não melhora. Por quê? O foco está lá. Né? O foco está lá. Então, se você tem uma infecção, o médico passa um antibiótico, porque ele sabe que o antibiótico pode combater aquela infecção, aquele impacto biológico ali, você vai tomar, vai ficar bom. Mas se o problema for causado por uma investida de um obsessor, mandando toxinas para dentro, você não
vai melhorar com facilidade porque o seu estado vibratório não ajuda. Ele acaba por neutralizar o princípio ativo daquele remédio que você está tomando. E não vai adiantar muito. Então, tem que se combater o foco, as causas daquilo tudo que está acontecendo. Por isso que os espíritos têm falado, para a gente manter um equilíbrio, uma certeza que somos filhos queridos do Pai, somos assistidos, somos amparados. Só vai nos acontecer, se a gente fizer a nossa parte, o que tiver que acontecer. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, até porque foram coisas escolhidas por nós antes da gente reencarnar. É para isso que a gente está aqui, para evoluir, para a gente se aperfeiçoar. E para isso nós temos que resgatar aí o nosso passado delituoso. Então isso é uma coisa perfeitamente entendível, não sei por que tantas dificuldades as pessoas têm para entender isso aí, né? Então, essa influência energética nociva causada por um ou mais espíritos que de forma, consciente ou não, manipula ou inocula fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Olha que coisa séria isso, né? Coisa séria isso. De forma contínua e persistente. Então a gente esquece do significado dessas palavras. Manipula ou inocula fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Então, quem é que pode botar um freio nisso aí? Nós, com a nossa vibração melhorada, com a nossa sintonia elevada. Aí a gente bota fim nesses fluidos tóxicos e eles deixam de ser contínuos e persistentes, porque não vão mais encontrar guarida em nós, né? Aproveitam as nossas fraquezas e as nossas invigilâncias como desconfiança, dúvida, isso tudo aí, são coisas que eles se aproveitam em nós. Olha lá, desconfiança, dúvida, irritação, desânimo, ressentimento, reclamação, ira, amargura, tristeza, cólera, discussão, impaciência, ódio, rancor, ciúme, raiva, autopiedade, inveja, pessimismo, infelicidade, revolta, são brechas cujos resultados são imprevisíveis. E vamos combinar. Quem não fica com essas coisas aqui? A gente pode não sentir isso tudo junto, porque também a gente morre, né? Mas, duvidar, gente. Quantas pessoas duvidam, né? Duvidam do Criador, duvidam da justiça divina. Né? Coisa que a gente não tem nem como duvidar. Tem como duvidar, porque se a gente é deísta, e quem é deísta abraça tudo sobre Deus, basta um soberanamente justo e bom. Então, como que vai cometer injustiça com o ser mais importante da sua criação? Ah, mas por que mais importante? Sim, mais importante. Porque nós somos os únicos capazes de um dia compreender Deus. O nosso princípio, o nosso espírito passou por todos os reinos, se tornou um espírito e recebeu o sinal augusto de Deus. Então somos sim os seres mais importantes da criação. Somos os únicos que entendemos o que é morte. O reino animal não sabe o que é morte, não entende o que é morte. Eles sabem que não tem mais condição de vida. Né? Então, o que acontece quando o animal está próximo, que a gente vê? Qual é o sinal que eu preciso ter, né, para fazer uma eutanásia no animal, tirar meu animal do sofrimento? Ele te dá um sinal. Ele não vai comer, ele não vai beber, ele não vai ficar em pé. Porque ele sabe que a sua organização, seu corpo não tem condição de vida, ele tem essa intuição, mas ele não entende morte, ele não sabe o que é morrer. Ele não sabe disso. Nós somos os únicos que entendemos o que é isso. Né? Nós somos os únicos que reencarnamos. Porque a reencarnação, ela abrange a lembrança do passado, ela abrange tudo isso aí, o que não acontece com os reinos anteriores, né? Nem com o reino da inteligência inferior, que ele não sabe isso. Nós sabemos. Então, nós somos sim. Então, por que Deus iria nos esquecer, né?
Então, olha, dúvida, muita gente põe em dúvida. E tudo isso aí é problema para a gente, para ficar doente, para atrair espírito inferior, tá? Tudo isso aí. Isso atrapalha a nossa sintonia no bem. Olha que interessante aqui para a gente entender. Olha, a influenciação dos espíritos inferiores, ela segue um plano de ação. Não é assim, chegar, papum, vou botar você deitado no chão porque eu quero e vou possuir sua mente. Não é bem assim, né? Olha, ela começa aqui, ó, nessa investida sutil, aquela influenciação que todo mundo recebe, porque é espírito, não tem como não receber, né? Aí, se a gente não presta atenção no que está sendo influenciado sutilmente para a gente vai cair numa questão da obsessão. Essa influenciação vai ser mais incisiva, muito maior. Aí, depois que chega aqui, se a gente não prestar atenção e continuar aí, né, a dar importância aos pensamentos inferiores, ela pode caminhar para uma fascinação ou para uma subjugação. O que ainda não é isso aqui. Né? Isso aqui é o maior. Né? É o pior estágio de uma obsessão, é aqui. Sendo que, mesmo sendo um estágio mais elevado, nem sempre é feita por espíritos inferiores. Um bom espírito também pode se apossar momentaneamente da gente. Momentaneamente. Por quê? Nós já vamos ver ali o que está escrito na Gênesis. Por quê? O espírito está ligado, molécula por molécula, ao corpo. Então não tem como outro espírito entrar no corpo e ficar. Não. E ele só vai se desligar, ele só vai sair na ocasião em que o corpo morrer. Então, havendo a morte do corpo, o espírito se ausenta. O corpo não morre porque o espírito sai porque o corpo morreu. Então, não tem mais condição de vida. Ali, sim, ele deixa o corpo. Mas, durante a vida, ele é dono daquele corpo, ele está molécula por molécula ligado àquele corpo. Mas, por momentos, um espírito pode se apossar, sim, desse corpo. Está lá escrito na Gênesis, a gente vai ler isso. Então, essa possessão, ela pode ser de um bom espírito, quando ele quer dar um recado e quer se fazer muito presente e quer ser muito bem identificado. Isso já aconteceu, né, várias vezes com o Divaldo, com o próprio Chico. Então, mas quando o espírito é inferior, aí, como o povo diz, está lascado, né? Está lascado. Porque aí a coisa fica muito perigosa. Embora mesmo por espírito inferior ela é momentânea. Não é permanente. Não é o tempo todo, porque ele não pode fazer isso, porque o corpo tem uma alma ali. O espírito está ligado àquele corpo e ele não saiu. Então ele não tem essa condição. Mas então ela segue isso aqui, ó. É por isso que às vezes a gente fala assim, o espírito está me atrapalhando a vida. Ora, meu amigo, o espírito está me fazendo... Tinha uma pessoa que chegava aqui, até um rapazinho, não, o espírito me pega em casa e me faz escrever e eu não aguento mais, a minha mão está doendo. Eu falei, você escreve por quê? A mão é sua. Por que você está escrevendo? Porque ele me faz escrever. Eu falei, não faz não. Faz porque você está deixando. Não escreve que eu quero ver se ele vai pegar sua mão à força. Você está deixando ele entrar. Né? Então, não existe essa possibilidade dessa maneira, assim. É porque a gente permite. A gente permite. Está lá no livro dos Espíritos, mas não existem arrastamentos. Eles dizem sim, existem, mas não são irresistíveis. Então, está escrito lá. Não sou eu que estou dizendo isso, né? Então, não é assim que acontece. Ela vai caminhando. É igual aquele que quer nos enganar. Ele não chega e fala assim, eu vou te enganar com esse processo que eu estou te oferecendo aqui, com essa venda que eu estou te oferecendo. Não. Ele vai, ele começa a falar que o objeto é ótimo, que é muito bom, que é um bom negócio, que está com preço bom. E você vai caminhando. Mas se você começa a perceber logo desde o início que aquilo não é assim, então você corta, amigo, não me interessa, não quero, não estou precisando, tá? Não quero. Então você corta ali.
E é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Vem pensamento. Você está vendo que o pensamento não é bom? Você está vendo que ele está mandando você fazer coisa que a sua consciência não está dizendo para você fazer, que não é legal? Você vai fazer por quê? Corta isso. Corta isso. Já tira, né? Faz uma prece. E pronto, corta a sintonia. Mas tem que ser uma coisa que realmente eleve a sua sintonia. Simplesmente da boca para fora não vai resolver, ele vai voltar, né? Então, olha só. Quase sempre, presta atenção nisso aqui, ó. Quase. Não é sempre, né? Então, a gente não pode generalizar nada, estabelecer uma regra. Quase sempre, a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Quase sempre. Por quê? Porque pode ser também dessa. Não precisa ser sempre da outra. Nessa, com uma conduta errada, você pode estabelecer aí, né, uma conexão, fazer algo a alguém, e aí você pode realmente incomodar aquele espírito que já até conviveu com você, mas nem tinha tantos problemas com você. Mas dependendo da sua atitude aqui, ele começa a investir. Então, quase sempre, uma obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem, ó, por isso que está aqui, ó, frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Isso é o que mais acontece, né? Na obsessão, o espírito atua exteriormente. Olha, está tudo lá na Gênese, tá? Vocês vão ver depois o capítulo aqui. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, quer dizer, com a energia dele, do perispírito, com os fluidos do perispírito, que se sintonizam com os fluidos do perispírito do encarnado. Exteriormente, olha, que ele, do seu perispírito, que ele identifica, ó, com o do encarnado, que fica, então, enlaçado como em uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Não é uma possessão, tá? É exteriormente, ó. Ele está influenciando, ele está atormentando a pessoa ali, né? E ele fica enlaçado naqueles fluidos ali, tentando ganhar, tentando que você faça o que ele quer. E dependendo da sua tendência, daquilo que você já gosta, tem gente que só espera um empurrãozinho para fazer alguma coisa, né? Às vezes o empurrãozinho vem de um encarnado, mas frequentemente vem de um desencarnado também. E aí ele faz. Então ele não é bem forçado, né? Porque se ele está abrindo esse precedente, ele está se oferecendo para isso aí. Mas ainda, olha, ele está atuando exteriormente. Na possessão, já não é bem assim, né? Ó, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante, olha só, que sério, ó, se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Então, ele se apodera do seu corpo por alguns momentos, sim. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só pode se dar pela morte. Está ligado molécula por molécula. Mas ele fica enfraquecido, deixa o outro atuar. Né? A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente. Não é uma coisa direta. Não pode ser, porque o corpo tem uma alma conectada a ele, né? Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do espírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção.
de posse, momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como o do seu próprio. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Olha que coisa séria quando ele é inferior. Isso acontece. Muitas vezes, a gente ouve muito no noticiário essas coisas. Acontece uma tragédia e depois ele é questionado com aquilo ali. Ele fala, eu não sei como é que eu fiz isso. Eu não sei como é que eu pude agir dessa maneira. Há pouco tempo teve uma entrevista de um irmão que matou o outro na festa. Eu acho que dá de comemoração aí do Natal. O irmão matou o outro assim. Eles já vinham com algum problema, eles não estavam se harmonizando muito bem. Eles herdaram essa empresa do pai. Mas nunca houve nada que pudesse justificar o que aconteceu ali. Quer dizer, ele baixava o estado vibratório, baixava muito, se irritava, se contrariava muito com o que estava acontecendo. Então, já vinha acontecendo, não foi uma coisa que assim, pegou do nada, não. Eles já vinham se aborrecendo, se atritando, se esbarrando, e de repente acontece isso. Ele desfechou acho que 6 ou 7 tiros no irmão, sem parar. Então, ele depois, e quando ele foi entrevistado pelo jornalista, ele falou, eu não sei como que eu fiz isso, eu não sei. Olha que coisa séria isso, né? É um momento desse aí. Já vinha acontecendo, quer dizer, momentaneamente ele abriu uma porta e ele então age. O espírito age como se fosse dele o corpo. Só que ainda bem, né? Graças a Deus que isso é momentâneo, né? A possessão, conseguintemente, então, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. De posse momentânea, então, do encarnado, do corpo do encarnado, o espírito se serve dele, tá vendo? Se serve dele, como do seu próprio. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Então, provavelmente estava ele influenciado também por alguém que era inimigo do outro. Então, acontece isso. Por isso, a vigilância de pensamento. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Isso é importante. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um bom espírito que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria sua veste a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Então, são aqueles casos, por exemplo, isso acontece muito em transfigurações, né? Divaldo, foi Ângela, acho que assistiu junto com o Zé, um fenômeno assim, com o Divaldo, numa desses encontros, né? Aqui em Brasília. E o Divaldo, na hora que foi falar, ele se transfigurou em Bezerra de Menezes. Então, eles olhavam para Divaldo, não viam Divaldo, viam o rosto de Bezerra de Menezes. Então, é um caso de possessão de um bom espírito. E ele, então, falou com a voz de Bezerra de Menezes, com a aparência de Bezerra de Menezes no rosto dele. Então, esse é um caso de possessão de bom espírito. Então, Divaldo emprestou o corpo para que ele se fizesse presente ali momentaneamente. Então, ocorre, mas são raríssimos esses casos, porque na maioria das vezes a possessão é de espírito realmente inferior, né? Bem, quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado. Quer dizer, não é brando como aquele que emprestou o corpo, como Divaldo emprestou para ele, né? Para o Bezerra de Menezes.
Arrebata-o se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Ora, se ele já chegou até ali aquele estado de obsessão, subjugação, né, na subjugação, ele mostrou que ele realmente não tem muita força, né? Ele o faz por maldade para com este, e a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo. Olha só, indo ao extremo de tentar. Por que tentar? Porque existe arrastamento, mas não é irresistível. Então a gente tem sempre condição de resistir. Seja atirando-lhe ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, difama, insulta e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Nesse fim de semana passado, até um rapaz veio conversar comigo a respeito disso, que uma grande amiga dele atirou fogo no próprio corpo. E ainda queimando, ela falou, eu não sei como que eu fiz isso, porque eu fiz isso. Ela estava com alguns problemas, mas ela... Então, olha só como eles fazem. Quer dizer, ela poderia ter resistido, sim, mas ele era inferior e conseguiu, né? Com uma vibração inferior. São numerosos os fatos desse gênero. Olha só, numerosos, eles estão falando, ó. São numerosos os fatos desse gênero em diferentes graus de intensidade e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária. São, na maioria das vezes, individuais a obsessão e a possessão, mas, não raro, são epidêmicas. Às vezes, é de uma região inteira. Divaldo, há pouco tempo, falou que nós estamos vivendo um momento de loucura coletiva, né? Não foi nem loucura que ele usou até um outro termo. Uma coisa coletiva, ele falou. E realmente está acontecendo, né? Alucinação, Magui lembrou ali, alucinação coletiva. É isso aí, ó. São, na maioria das vezes, individuais a obsessão e a possessão, mas não raro epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, olha, gente, situação complicada, ó. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode, então, ser muito considerável o número de indivíduos atacados. Olha aqui, Gênesis capítulo 14, 45 a 49. Dá uma lida quando chegar em casa. Vem isso lá, né? Então, qual é o antídoto? Boas vibrações, sintonia no bem. Então, a gente não tem que ter medo, porque isso não acontece se a gente estiver bem sintonizado. Então, ninguém precisa ficar assustado. Vigia pensamento, ora para conseguir manter vibrações boas que não vai ser atacado, né? Então, é importante estar atento a toda e qualquer mudança repentina de atitude, comportamento, preferência, sentimento e pensamentos. Isso aqui ficou alterado na pessoa? Porque tem gente que já é pessimista mesmo, mas aquela pessoa que é muito otimista, de repente, ela fica igual aquele personagemzinho, né? Aquela hiena, ó vida, ó céus, ó azar. Tem coisa errada nisso aí. Não está certo. Ela nunca foi assim, de repente ela fica? Não pode, né? Então é mudança, tá? É mudança de comportamento que é para chamar a atenção. O processo obsessivo em sua fase inicial estará sempre, ó, voltado ao campo das energias e posteriormente ao corpo físico, com danos irreversíveis ao mesmo. E, em alguns casos, podendo levar o indivíduo à desencarnação. A obsessão observa degraus, que são identificáveis. Tal qual ocorre as enfermidades do corpo, pode queimar etapas, avançar rapidamente ou observar uma sequência. Né? Tem gente que vive com um câncer 20 anos. Tem gente que pega um e morre em 15 dias.
Tem gente que sofre o processo obsessivo, demora muito a chegar no ápice, mas tem uns que vão rapidinho, né? Então, a sintonia dos desequilíbrios, na maior parte dos casos, ocorre insidiosamente, passo a passo. Então, não é de repente, tá? Os obsessores vão se ajustando, aclimatando, se amalgamando-se aos distúrbios emocionais da vítima em função de seus desajustes, suas aflições, seu estado de espírito. Em linhas gerais, identificamos os seguintes degraus nos processos obsessivos. Aí é que a gente desenhou, né? Para a gente ver. Então, olha só. Por que eu já deixei aqui contrariedade? Porque é impossível, né? Nem quem sofre da síndrome de Poliana vai deixar de se contrariar em alguns momentos, tá? Então, contrariedade, gente, todo mundo tem, né? Todo mundo se contraria com alguma coisa, mas pode também entender e falar, estou me contrariando com essa bobagem? Pois é, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes, cai aonde? A contrariedade vai para cá, ó, para o aborrecimento. Aí começa a complicar. Ela já não está só contrariada, ela está aborrecida. E aí, cada um reage diferente quando está aborrecido. Tem gente que você fala, fulano, calma, tá? Calma, não fica nervoso demais, não. O outro que está aborrecido, você já sabe que ele nem fala, não, fulano, olha, aconteceu isso, você nem precisa preparar, né? Porque ele não liga. Mas acontece. E aí ele vai subindo o degrauzinho, ó. Então, quando ele chega, não está querendo atender? Então, vamos aqui. Quando ele se contraria, ele não presta atenção, vai, se aborrece, depois ele se irrita. Ele fica irritado com essa situação. E ele está subindo o degrau e não está percebendo. É sutil aqui ainda, é aquele estado que não é bem sutil. Ele já está no estado de obsessão. Só que simples. Ele pode rapidinho se livrar daquilo ali. Ele não está ainda fascinado por nada. Ele ainda pode se livrar dessa situação. Mas se ele continua irritado, com raiva do mundo, ele começa num mau humor que ninguém fica perto. Todo mundo, fulano, melhora esse humor aí, não dá não, tá? Nosso cafezinho não vai, né? Não vai servir para hoje não, vamos deixar para amanhã, que não vai dar certo. E ele está subindo a escadinha, ele está indo. Ele não está se tocando que ele está sofrendo uma influência. A gente não tem olhos de ver, né? E a gente continua obedecendo ali as insinuações daquele espírito, né? E assim vai. Aí ele fica pessimista. Por quê? Nada dá certo. Está tudo dando errado. Ele se contraria, ele se aborrece, ele se irrita, ele entra no mau humor e daí? Nada de bom acontece. A vida, ó céus, ó azar. Então ele vira um pessimista. E aí, cara, acabou, né? Aí, no momento que ele entra num estado pessimista, o céu é preto, pode estar azul, mas não, vai estar a tempestade, porque ele vê uma nuvem desse tamanhozinho no canto, marrom, assim, bem cinza, vai cair a tempestade. Vai nada. Ele só enxerga aquilo. A parede está linda, foi pintada, está maravilhosa, mas se tiver um pontinho, ele não vai ver uma parede bonita, ele vai ver um ponto preto lá e que vai incomodar ele, porque está tudo ruim. Está tudo ruim. Aí ele se frustra, porque ele não consegue resultado nenhum. Ele entra num estado de frustração. Aqui já começa a ficar muito perigoso. Muito perigoso, porque ele já está mostrando uma fraqueza tão grande que ele não consegue mais por ele mesmo levantar. Porque ele fica frustrado. Aí os pensamentos pioram muito. Porque fulano consegue, porque fulano tem, porque... Amigo, você também. Você também pode. Mas aí, nesse estado aí, ele já está. Aí entra o quê? Uma angústia horrorosa. Porque ele não consegue levantar.
né? Ele está frustrado, ele entra com uma angústia. E quem fica nesse estágio aqui vai alcançar o quê? Uma depressão. Veja bem, nem todo mundo que está com depressão subiu essa escadinha. Por favor, não fale que eu disse isso aqui, que eu não estou dizendo. Existem N razões para uma pessoa estar deprimida, tá? Estar numa depressão profunda. Se bem que nem sempre é depressão. Nem sempre. Eu não vou me aventurar nessa área aí, porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas a gente está vendo uma pessoa para vir fazer uma palestra dentro desse tema aí, e com certeza vai ser muito bom, né? Eu estou dependendo da escolha do dia para essa pessoa vir fazer. E aí a gente anuncia, né, que tem muita competência para falar sobre isso, porque é um médico que trata muito disso, né? Então a gente, e ele vai falar à luz do espiritismo, obviamente que aqui nós estamos aprendendo a doutrina espírita. Então, quando chega nesse ponto aí, é muito perigoso. Tanto que quantas pessoas que estão com depressão, elas acabam tirando a própria vida. Outras conseguem melhorar, porque nem sempre ela fica nesse estado aí até morrer, ela melhora. Conheço vários. Eu tive uma amiga que ficou 3 anos numa depressão que eu pensei que ela fosse morrer. Mas ela resistiu. Ela conseguiu se livrar, hoje está ótima, está bem, sendo que ela tem que ficar vigilante, porque é difícil a cura. Você controla isso, porque qualquer coisa pode te jogar ali, né? Então, mas são outros motivos. Então, olha, a subida dessa escadinha aí, esta subida aqui, ela quase sempre, eu vou botar quase, porque não existe regra, né? Quase sempre ela leva isso aqui, se a gente não prestar atenção. Mas nem todo mundo que está com depressão subiu essa escada. Os motivos são inúmeros, né? Mas a subida disso aí leva. Então a gente vê aqui, ó, contrariedade, aborrecimento, irritação e mau humor. É aquela obsessão ainda simples, é aquela que a gente se livra com muita facilidade. É um amigo que chega e fala, é um anjo da guarda que fica ali nos alertando, né? São coisas que acontecem na vida, que às vezes a gente acha que é uma desgraça. Aí depois você fala assim, gente, não era desgraça o que aconteceu na minha vida, não. Foi para me abrir os olhos, para ver que não era tão ruim assim a situação. Né? Então, às vezes, que estava reclamando antes. Né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação e ela acha que é a pior coisa do mundo. Ó, tem uma frase que eu tenho lembrado muito dela, tá? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, não reclama não, amigo, não reclama não. Tá? Que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, quando acontece uma pior, aí ela fala, meu Deus, me perdoa. Aí ela começa a barganhar, né, com Deus. Não, me perdoa, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu reclamo. Estava tudo bem, estava tudo certo, é assim que tinha que ser. Né? Então, vamos prestar atenção nisso aí. Porque aqui, contrariedade, aborrecimento, irritação e mau humor, é fácil de contornar. Mas aqui a coisa já fica pior. Começa a gente a acreditar no que eles estão nos falando. Aqui, a gente recebe influência. Tá? Aqui, a gente começa a achar que eles estão certos. Eles dão, a gente, né? Tá certo, que eles não estão nem aí, né? Não estão achando que estão influenciados. Mas aqui, nesses 2 degraus aqui, a gente já começa a acreditar mesmo na situação de desgraça, que não adianta nada, que eu não posso fazer mais nada, que não adianta eu fazer algo que não vai resolver. Aí a gente já está acreditando sem saber no que os espíritos estão nos influenciando, né? Nos dizendo. Aí é o estado da fascinação. E depois é o pior, né? Que é a subjugação. A gente acredita tanto no que eles estão nos dizendo que a gente executa.
né? A gente acredita tanto que a gente executa. Aí entra aquela situação que a gente fica tão vulnerável, tão enfraquecido, que a gente não reage mais. A gente não consegue reagir. Precisa da ajuda de alguém, né? E tem como sair? Claro que tem, sempre tem. Vamos lembrar de novo, existem arrastamentos, mas não são irresistíveis. O negócio é a gente prestar atenção, não subir, né? Gente, as coisas não vão ser do jeito que a gente quer, as pessoas não vão ser do jeito que a gente quer. Tudo, cada um é um. E a gente também faz tanta coisa que os outros não gostam, mas a gente não se dá conta disso, né? Então, tudo é contornável, tudo é conversável, é só a gente querer e dialogar e conversar. Então, a gente não pode passar daqui, ó. Não deve nem subir, mas se subir, tá mal-humorado demais, amigo, vamos combinar, vamos descer essa escadinha, né? Não vamos deixar chegar a um ponto que é igual doença. Aquele que tem medo de ir a um médico, quando ele sente alguma coisa, que o médico pode falar que ele está com alguma coisa ruim, ele não vai. Ora, quando ele for, não tem mais tratamento. Se ele for, ele tem chance, né? Então a gente fica deixando a coisa piorar, até, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, até que depois fica difícil a situação, né? Na pergunta 469 de O Livro dos Espíritos temos: como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Que aqui é importante, isso aqui é o antídoto, né? Olha lá. Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. É imprescindível uma reforma de nossos valores. Porque aí a gente não dá entrada. Né? A gente não dá entrada para a espiritualidade inferior. Então, o bom disso tudo aí é que a gente tem como resolver o problema. Então, a gente não tem que temer espírito inferior. A gente não tem que temer porque a gente tem em nós o recurso, o remédio, o antídoto contra tudo isso. Não precisamos de ninguém para isso, né? De nada valerá a crença de que o bem é invencível e permanecermos na inércia que nos sujeita a incursões do mal. Pouco valerá proclamar nossa confiança em Deus se não fizermos por merecer que Ele confie em nós. A adesão verbal aos princípios do Cristo será inútil se nosso comportamento revelar o contrário. Né? Então é aquela questão, a fé sem obras é morta. São Tiago já dizia, temer Deus, o diabo também teme. E nem por isso deixa de fazer diabruras, né? Então não tem que ter, eles sabem que somos limitados, que temos problemas, que é muito difícil, eles sabem de tudo isso. Qualquer esforço nosso é reconhecido pelos bons espíritos. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo sensível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre, de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, olha só, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação, lá naqueles degraus mais altos, né? E em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e perde o livre-arbítrio, ele não é mais dono dele, né? Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados com jejum e oração. Gente, jejum não é dieta, não. Tá, Clarinha? Temos uma nutricionista aqui. Jejum de pensamentos ruins, jejum e oração. Jejum aqui é vigilância de pensamento. Pensamento no bem. Fazer dieta espiritual.
A do corpo é importante demais, mas a outra também. Porque não adianta nada suprir as necessidades do corpo físico se a cabeça está ruim, porque vai neutralizar aquela receita maravilhosa que ela pode dar para alguém, aquelas frutas lindas que a gente compra, dependendo da nossa sintonia, a gente acaba com elas. Elas não vão fazer nenhum bem para a gente se a gente estiver mal sintonizado. Então, é importante que a gente reconheça que temos que fazer jejum e oração, jejum das nossas inferioridades. Né? Se a gente fala da vida dos outros, diminui isso. Se a gente é egoísta, diminui um pouquinho. Vamos vigiar o pensamento, porque senão vai ficar difícil. O jejum, então, simboliza o empenho de superar a natureza animal, representada por vícios e paixões. E a oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual, buscando a comunhão com a espiritualidade. Basta que isso é um antídoto, né? Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Gandhi que diz isso para a gente. Gente, muita paz para todos. Eu avancei ali a hora, mas esse assunto é de imensa importância, principalmente a gente está começando um ano que no calendário, só mudou o calendário, a gente precisa mudar para ele ser realmente novo, né? Mudar comportamento, mudar a sintonia do nosso pensamento, afastar da gente essa inferioridade toda que a gente ainda carrega. Muita paz para todos, tenham um ótimo ano novo com pensamentos bons e sintonia nas coisas superiores. Muita paz.